A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Começando mais uma aula da EBD Lições Bíblicas, ok? Nossa revista, de todo esse percurso de ensinamento é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Então nós estamos na nossa quinta lição, certo? Quinta lição, a dessacralização da vida no ventre materno. Lucas 1,31 está dizendo assim: E eis que em teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos falar nessa lição sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Uma pauta muito falada nos nossos dias, Há várias ideologias, vários meios políticos e filosóficos que querem destruir, tá certo? E também de falsas religiões, falsas verdades, que querem destruir a importância da vida ainda no ventre materno. E é isso que a nossa lição da nossa revista vai nos trazer. Que o espírito da Babilônia, a igreja está no meio do império do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a igreja de Cristo está como fundamento da verdade, como farol no meio de um mundo de trevas, de um império do mal. Só que há um espírito maligno que entra em atuação na cultura, na sociedade, nas religiões, certo? E um dos pensamentos, o pensamento também progressista, certo? Como já nossas aulas passadas, esse pensamento também é progressista, tentando destruir os fundamentos o mais rápido possível. Então, olha só, o que é sacralização? A palavra sacralização vem de sacralidade. Sacralidade significa sagrado e digno de respeito. Então temos que entender que a vida ainda no ventre materno é digna de todo respeito e é sagrado. Não se pode tocar. O ser humano não pode intervir por suas ideias, pensamentos, pelo seu querer próprio. Não pode. Não pode ser assim, tá certo? Nós vamos pegar a história, nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é o maior reflexo que Deus tem a vida do homem por importante antes mesmo da concepção. Como o Salmo 139 diz, que Deus viu, é Davi falando, que Deus viu ele ainda informe no ventre da mãe dele. Então o que isso nos ensina, pessoal? Que a vida, como também está escrito lá no Pentateuco, que se um homem ferir uma mulher grávida e ela vinha abortar a criança, pagará vida por vida. Então, entendemos que a vida no ventre materno tem a mesma importância do homem já no mundo exterior. No mundo externo, como homem, como indivíduo já falando, já se desenvolvendo, no ventre ainda está em desenvolvimento, mas é vida, sagrado, santo, não se pode, é digno de respeito, não se pode desrespeitar. Porque entendemos que Deus, conforme o nosso pensamento cristão, o nosso pensamento é: Deus é o dono da vida. Ele dá e somente Ele pode tirar no momento e na hora certa. Então, esse pensamento progressista, tentando dessacralizar, tentando tirar a importância, o respeito que ainda uma criança no ventre tem, estão tentando tirar. Aprendemos com a vida, com a formação de Jesus e também a de João Batista, que Deus, Ele preserva. Deus tem por importante, e ai daqueles que tentam tocar nas criancinhas, nos indefesos que não tem para onde fugir.
Se de fato há um ditado que diz, meu corpo, minhas regras. Então, se o corpo da mulher tem as regras dela, cada um tem a sua regra, então podemos entender que ela pode escolher arrancar uma mão, arrancar a orelha, arrancar o olho se ela quiser, mas ela não faz. E porque tentará invalidar, tentará matar, assassinar crianças. Um assunto muito sério, muito pesado também. Morte intrauterina. Então, a nossa leitura bíblica em classe irá falar sobre a história de Jesus, a história também da mãe de João Batista, a Isabel. Tá certo? Há um relato muito incrível nesses versículos, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz, olha, terás um filho, colocarás o nome dele de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E ela diz, ó meu Senhor, como isso acontecerá se eu não tenho conhecido o homem? Se eu não tenho tido relações com o homem, como eu posso então engravidar? E o anjo diz, descerá sobre você a virtude do Altíssimo, e conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria passa algum tempo, vai à casa de Isabel, sua parente. Dentro do ventre daquela mulher, já de 6 meses, João Batista, uma mulher que já escrito, alguém dizia para ela, tu és estéril. Quando Maria chega e saúda Isabel, a palavra de Deus nos ensina que João Batista deu saltos no ventre de Maria e ela foi cheia do Espírito. Então, o que isso nos traz? E ela exclama dizendo, veja o que ela diz, és tu bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Exclamou com grande voz, e de onde me provém isto, que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Então veja só, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. No profeta Jeremias, a palavra de Deus diz que eu te chamei desde o teu ventre, e te separei desde o ventre da tua mãe, desculpe, ele tenho por profeta, e lhe entreguei você às nações. Então Deus, ele tem por santo, por sagrado, a vida no ventre materno. Ok? Isso é uma pauta seríssima, meus irmãos. Há ideologias querendo entrar na tua casa, na tua mente, querendo distorcer a verdade da palavra e colocar esse ensino maligno, progressista, dizendo que a bênção da maternidade não é tão bênção assim. Eles querem nos ensinar isso, mas sabemos que a dádiva da vida é plano de Deus. Plano de Deus. Então vamos lá. Na introdução, nós entendemos que Deus, ele é o autor supremo da vida. Dele mana a vida. Deus, para ter um contato mais íntimo com o homem na criação, Deus se curvou e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. A vida saiu de Deus, e como está escrito também na palavra de Deus, que um dia o homem torna para o pó e o Espírito para Deus que o criou, que o deu. Então Deus é o autor da vida. O ser humano, a mulher, o homem não tem poder sobre a vida um dos outros e nem das criancinhas que ainda estão no ventre. O homem não tem esse poder. Não tem. Essa é a nossa fé, cremos assim caminhamos. Essa é a verdade, a única plena verdade. Não há outra. Não há pseudos verdade, não. Uma verdade única e que abrange toda a existência humana, todas as gerações, todos os séculos. Deus é o autor da vida, ponto. O que mais? Entendemos que
A ideia do progressista é reivindicar a autoridade da vida para o ser humano. Esse ensino maligno, maléfico, da dessacralização da vida, isso quer a vida intrauterina como já a vida exterior. De pessoas que estão indo embora, como a eutanásia. Homens que querem ceifar a sua vida por algum problema. Enquanto nós temos conhecimento, meus irmãos, que pessoas já condenadas, com atestado de óbito para assinar, desenganado pelos médicos, o Senhor foi lá, arrancou a doença, arrancou a enfermidade e a pessoa está viva. Deus é o dono da vida. Então não importa se é intrauterina ou exteriormente falando. Mas intrauterina é ainda mais grave porque a criança não tem o poder da defesa, da escolha. Ele está lá dentro em formação para vir ao mundo e muitos tocam neles e ceifam a vida deles. Com pensamentos malignos, maléficos, demoníacos, do inferno mesmo. Mas nós entendemos que a palavra nos expressa claramente a importância da vida ainda no ventre. Mostrando a história de Jesus e de João Batista. O anúncio é incrível, porque é cumprimento de profecias. O anúncio da concepção. Cumpre profecias. E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele é Emanuel. Promessa. Antes de Jesus ainda estar no ventre de Maria. Promessa. E outras mais. Profecias messiânicas. Como João Batista, por exemplo. Havia uma profecia dizendo: ele é quem vai na frente e endireitará o caminho para que venha o Senhor. Profecia sobre João Batista. Não tinha ainda nascido. Não tinha ainda sido concebido. Não. Então veja só. A miraculosa concepção. O Espírito Santo descerá. Meus irmãos, entendemos que todo nascimento é bênção de Deus. O de Jesus é algo diferente porque Maria não conheceu a homem. O próprio Espírito Santo implantou nela a semente divina no ventre de Maria. Já Isabel conheceu seu marido, Isabel estéril, mas Deus deu a graça da vida a Isabel e ela gerou ao João Batista. Tudo isso para entendermos, a vida é de Deus, Ele dá, Ele tira, como está escrito no Cântico de Ana, Deus faz descer a sepultura, mas faz tornar a subir dela. A vida é dele, é de Deus. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Podemos entender no terceiro subtópico do primeiro tópico, a concepção de Cristo, que a vida no ventre da mulher é um milagre, meus irmãos. É um milagre. A mulher que infelizmente tem o problema da esterilidade, e eu creio que Deus pode sarar você, mas que é uma mulher caída, oprimida, triste. Veja Ana, o exemplo de Ana. Ana estava chorando, angustiada na porta do templo. O sacerdote diz: mulher, até quando te entregará o vinho? Ela diz: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial, a minha alma está amargurada, é por isso que eu choro, e os meus lábios batem, mas não sai palavra de mim, porque eu estou angustiada. Ao Senhor eu faço oração, eu faço petição. Ela estava pedindo um filho, o profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Ela pediu um, Deus mandou 3 em um só. Veja que maravilha, milagre de Deus. Ok?
Então veja que a vida, o nascimento de Jesus e também do profeta João Batista são exemplos para entendermos que a vida é importante, é sagrada, é santa, é digna de todo respeito ainda no ventre. Não faz parte da mulher, é outro ser humano, porque se a criança está no ventre de uma mulher, por exemplo, se ela não tivesse a camada protetora, seria expulso. O corpo da mulher expulsaria. Então é notório que a criança não faz parte do corpo de uma mulher. Temos que entender isso. Mas entender que ainda que não faça parte do seu corpo, a criança, mas é um dom, é uma dádiva, é uma bênção, é um prazer, é uma alegria, é uma glória do céu. É bênção de Deus. Então vamos lá, vamos caminhando. A cultura da morte. Segundo tópico. O primeiro subtópico irá falar sobre o projeto ideológico. Quais são os projetos ideológicos? É uma cultura da morte. Dizer, o homem ou a mulher tem o poder da vida na mão, faz o que quer. Veja só. A legalização da morte intrauterina, da eutanásia, apologia ao suicídio, né? E o controle da natalidade, né? Veja mais que mediante estratégias culturais, intelectuais, políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Mortes assistidas. Pessoas que decidem tirar a própria vida assistida. Eu tenho que tomar muito cuidado para que o YouTube não haja o bloqueio da fala. Mas isso tudo é uma realidade. Uma realidade que tentam ocultar. Tirar da vida a importância. A importância de viver. E da autoridade que só Deus tem sobre a vida. Então eles tentam passar para uma mulher que não é bom ser mãe. É bom ser livre. Tentam passar para o homem que não é bom ser pai, é bom ser um homem livre. Isso é porque sabe que a junção de um homem com a sua mulher dá a vida a um filho, a uma filha, a uma bênção. Eles querem tirar isso, meus irmãos. Porque sabe que cada vida nessa terra conhecerá a graça do Deus vivo. O Deus vivo se revelará a cada um. Então, Satanás é uma estratégia satânica para tentar destruir a imagem e a semelhança de Deus. Vamos mais. O direito sobre o corpo. Como falei, há um slogan que diz: meu corpo, minhas regras. Se de fato esse slogan é de fato verdadeiro, por que o homem não escolhe tirar o seu braço que é saudável? Eu não quero mais um braço, eu não quero 2 braços, eu quero ter um. Arranca. Ninguém faz isso. Ninguém machuca o próprio corpo porque quer. Só se houver algum problema, com certeza há pessoas que estão com problemas psicológicos e se machucam. E Deus cura. Deus ajuda, Deus levanta, Deus restaura, renova, dá alegria. Mas ninguém com plena consciência, plena saúde e plena força faz mal ao seu próprio corpo. Por que tocar na vida dos outros? A qual só Deus pode tocar. A prática da morte intrauterina é uma interrupção. Meus irmãos, a dessacralização da vida é um projeto maligno. Meus irmãos, quão cruel são essas situações. Sem anestesia. Mesmo que fosse com anestesia, não seria de forma nenhuma explicada essa malignidade. Mas, meus irmãos, é algo muito sério. A Bíblia declara claramente que só Deus pode tocar na vida. A vida, ela é santa e ela está na mão de Deus. O terceiro tópico, a sacralidade da vida.
A vida é inviolável. Primeiro subtópico. A vida é sagrada. A fonte originária do fôlego da vida é Deus. O valor da vida é absoluto. O ser humano pode construir naves espaciais para chegarem à Lua, mas não podem por si só dar vida a um ser humano. Os seres humanos podem construir robôs, edifícios, arranha-céus, submarinos, navios, jatos, aviões supersônicos, telescópios para verem as galáxias, mas nenhum homem tem o poder com as suas mãos criar outro ser humano. Não, só se Deus der a dádiva da vida. Então ela é inviolável, nenhum homem pode violar. Está marcado com o anel real de Deus. Está selado com o poder de Deus, com o DNA de Deus. É inviolável. A vida é de Deus e ponto. O começo da vida, segundo as Escrituras, começa antes da concepção, ou desde o início da concepção. Davi falou, quando eu estava informe, quando ainda nem forma eu tinha, os meus dias já estavam escritos no teu livro, ó Deus, aleluia. Essa é a vida, essa é a vida. E qual é a posição que nós devemos tomar para encerrar a nossa aula? Qual é a posição que temos que tomar? É ratificar que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Qualquer ideologia, por exemplo, como essa a respeito da vida, que querem diminuir o valor da vida e aumentar o valor do ego do homem. Aumentar a moral do homem e ter que diminuir a vida porque ele tem controle sobre ela. Isso é conversa. Isso é pensamento maligno. Temos que combater isso no nome de Jesus. E dizer, não, a palavra de Deus é o caminho, é a verdade e a vida. E a porta que o carpinteiro de Nazaré fez ainda é estreita. E essa é a verdade. É o caminho, é a paz, é a luz, é a transformação que necessitamos. A vida, a transformação, a glorificação que necessitamos está na palavra de Deus. E essa mesma palavra que diz para você, a vida é dom de Deus, é bênção de Deus, Ele é o autor e ela é santa, inviolável, é a vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Essa foi mais uma aula da nossa EBD, Lições Bíblicas, a quinta aula, a dessacralização da vida no ventre materno. Deus abençoe e espero vocês nas próximas aulas.